cuidados, consolados e encorajados. Em nome de Jesus. Amém. Reconhece. E aí, o que é isso? Isso, um peão de xadrez. A minha filha falou que parecia uma luminária, ou já brincaram comigo dizendo se era Gasparzinho. Não. É um peão de xadrez. Quantos aqui jogam xadrez? Ou já jogaram? Deixa eu ver, levanta a mão aí para eu ver. Vários, olha aí. Então, nós sabemos que o xadrez é uma regra, é um jogo com regras de estratégias que copia mais ou menos as estratégias militares, as guerras antigas. E o peão é uma peça muito importante na estratégia do xadrez. Não se deve desprezar um peão jamais. Porque embora no coloquialismo das pessoas até costuma-se observar e considerar um peão como apenas alguém que é facilmente manipulável por pessoas poderosas, no jogo do xadrez, o peão carrega em si o potencial de ser promovido para qualquer peça. O peão pode se tornar o bispo, o cavalo, a torre, a rainha. Então nunca deve se subestimar um peão. Mas nós costumamos dizer isso, né? Quando alguém não tem uma atividade importante, o que você faz? Eu sou um peão, não é? Mas para Deus a coisa não é assim. E o livro que nós vamos meditar nessa noite é um livro que fala sobre a esperança para nós, os peões. Fala da esperança para aqueles que são humilhados. Fala do que Deus, esse Deus que cantamos há pouco, que é soberano, o que Ele pode fazer nas nossas vidas. E eu não sei, talvez você que está aqui essa noite já foi humilhado alguma vez, ou já se sentiu humilhado alguma vez. Algumas vezes nos sentimos humilhados por pessoas próximas. O marido humilha a esposa com palavras terríveis. Às vezes a esposa humilha o marido com palavras terríveis. Às vezes os pais humilham seus filhos. Já vi pais humilhando filhos em público. Às vezes pastores humilham a sua comunidade. Às vezes a comunidade humilha o seu pastor. Nós vivemos nessa grande ordem de pessoas que ou foram humilhadas, ou são humilhadas, ou serão humilhadas. E o livro que trata desse assunto, que fala dessa transição, é um livro que nós conhecemos como o primeiro livro de Samuel. Talvez deveríamos chamar de o primeiro volume do livro de Samuel, porque originalmente esse livro era um único livro grande. Ele foi dividido por essa razão, porque era muito extenso, porque cobre pelo menos 150 anos da história de Israel. Então eles dividiram esse livro que faz uma transição daquele período que nós conhecemos como o período dos juízes. Lembram disso? No livro de Juízes, o governo era descentralizado. Você tem pessoas que Deus levantava em todos os cantos de Israel para intervirem quando eles estavam sofrendo, até por conta da própria rebeldia. Já no livro de 1 Samuel, nós vemos o início da monarquia em Israel. Essa monarquia em que o rei é um regente de Deus. Diferente, por exemplo, dos egípcios, em que o faraó era Deus. No caso dos israelitas, o regente não é Deus, deveria ser um servo de Deus, uma manifestação visível do grande governante da nação, e nós chamamos isso de teocracia. Deus governando por meio de um regente a sua nação. E nós sabemos que sempre foi o objetivo de Deus governar o seu povo por meio de um rei. Não foi uma improvisação como alguns supõem. Para começarmos, abra por favor em Gênesis capítulo 49. Gênesis capítulo 49, versículo 10.
Gênesis 49, 10. É maravilhoso ver como a palavra de Deus ela encaixa um livro no outro, como as pontas não estão soltas. Primeiro livro da Bíblia, a palavra de Deus diz assim: o cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de autoridade dentre os seus pés, até que venha aquele a quem pertence, e a ele obedecerão os povos. O que nós temos nessa passagem é uma profecia de que de Judá sairia um rei, e que eventualmente um rei ainda mais poderoso surgiria, e todos os povos da terra se sujeitariam a esse rei. Quem é esse rei? Jesus, que eventualmente viria da tribo de Judá, como podemos ver aqui. Então, quando nós consideramos a transição do livro de Juízes, uma especulação que fazemos, porque não temos certeza disso, é que Samuel seja o autor do livro dos Juízes, do livro de Ruth e do livro que carrega o seu nome, pelo menos a primeira parte do livro, porque ele vai morrer e alguém termina de fazer o registro da história. Abra no livro de Juízes, capítulo 21, versículo 25, e veja como o autor, por isso penso que Samuel é a melhor opção, ele vai construindo essa história para chegarmos no livro de 1 Samuel. Capítulo 21, versículo 25 do livro de Juízes. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia bem aos seus próprios olhos. Esse é o período dos Juízes, um período em que as pessoas viviam relações anárquicas. E é importante você notar que o texto sagrado afirma que não havia rei em Israel e cada um fazia o que parecia mal aos seus próprios olhos. É isso? Faziam o que parecia mal aos seus próprios olhos? Não, eles faziam o que parecia bem ou bom aos seus próprios olhos. Eles faziam aquilo que acreditavam ser algo bom, virtuoso. Mas quando nós estudamos aquela história, eles só faziam coisas terríveis. Você tem sodomização, você tem estupro, você tem esquartejamento, você tem coisas terríveis naquele livro, mas eles faziam acreditando que estavam fazendo o bem. Porque nós não temos condição de estabelecer os padrões morais por nós mesmos. Eu e você não podemos definir o certo e o errado por nós mesmos, o que é bom e o que é mal por nós mesmos. Precisamos de uma autoridade externa. E quem é essa autoridade externa? Deus. Se você tirar Deus da sociedade, você vai colapsar a sociedade vai cair em trevas, porque cada pessoa vai fazer o que parece bom aos seus próprios olhos, e vai acabar cometendo atrocidades terríveis. Adolf Hitler, quando começou a exterminar os judeus, ele exterminava os judeus porque aquilo lhe parecia bem, parecia ser algo bom aos seus próprios olhos. Nós não podemos nos render ao que se chama de subjetivismo moral, ou seja, eu vou decidindo o que é bom e o que é ruim. Não, eu preciso que a palavra de Deus me dê objetividade moral, que Deus defina o que é certo e o que é errado. Amém? Muito bem, quando chegamos aqui nesse texto, nós vemos que um dos problemas é que não havia um governo único, não havia um regente que pudesse traduzir para todas as tribos a vontade de Deus. Esse é o problema que o autor vem construindo. E então chegamos em Ruth, que vimos recentemente. Ruth, capítulo 4, versículo 22. Ruth, capítulo 4, versículo 22. Lembrando que a história de Ruth acontece no mesmo período dos Juízes. Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Evidentemente que o autor está mostrando que no tempo dos Juízes não havia rei, e agora no livro de Ruth ele está descortinando quem é o rei ideal para aquele povo. Quem é o rei ideal para aquele povo? Davi é esse rei. E nós vimos em Gênesis que a monarquia, que estabelecer um rei, estabelecer um governo, não é uma improvisação, é parte do plano de Deus. Em Gênesis, nós vimos que o rei viria de uma tribo. Qual era essa tribo?
Esse lado aqui, vocês mesmos. Qual era essa tribo lá em Gênesis? Exatamente. Qual era essa tribo lá em Gênesis? Exatamente, Judá. O rei viria da tribo de Judá. Acontece que quando nós lemos o livro de 1 Samuel, uma coisa parece estranha ali, que é quando emerge o primeiro rei de Israel. O primeiro rei de Israel se chamava Davi? Não, ele se chamava Saul. Ele era da tribo de Judá? Não, ele era da tribo de Benjamim. O problema no livro de Samuel não era a ascensão de um monarca, de um rei, era o problema da ascensão de um rei que não era aquele que estava no coração de Deus. 1 Samuel 8, 19 e 20. 1 Samuel 8, 19 e 20. Porém o povo não atendeu a voz de Samuel e disse: não, mas teremos um rei sobre nós, para que sejamos também como todas as nações. O nosso rei poderá governar-nos, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Qual era o problema aqui? Eles não querem apenas um rei tal qual Deus deseja. Note bem o texto, eles querem um rei como das outras nações. Eles querem um rei como das outras nações. Você sabe qual é a fórmula para destruir o nosso encantamento e satisfação na vida? Vou te dar a fórmula para destruir qualquer encanto, qualquer apreço que você tenha. Sabe o que é? Comparar a sua dádiva com outra pessoa. Se você começar a comparar o seu carro com o carro do outro, você se desencanta com o seu carro. Se você começa a comparar a sua família com a família do outro, você se desencanta com a sua família. Se você compara o seu dom, a sua habilidade com a habilidade do outro, você se desencanta com aquilo que Deus te deu. Esse é o problema em Israel. Eles estão se comparando com as outras nações. E eles querem um rei como das outras nações. Davi era o rei como das outras nações? Desse lado de cá, sim? Não. Davi era o rei igual das outras nações? Não. Quem era um rei igual das outras nações? Saul. Se você ler o contexto desse capítulo, Deus mandou um recado por meio de Samuel explicando quanto que ia custar um rei em termos de tributação. Mas mesmo assim o povo falou: nós queremos um rei assim, como das outras nações. Então, como das outras nações, eles recebem este rei chamado Saul. E nós sabemos como a história vai se desenrolar. Cuidado com o que você insiste em pedir para Deus. Cuidado com o que você insiste em pedir para Deus. O povo pediu no deserto: não queremos entrar na terra prometida, nós queremos. Insistiram tanto que Deus fez o quê? Muito bem. Esse povo insistiu tanto que queremos um rei como das outras nações. Tem certeza? É isso mesmo? Pense nas coisas que você pede a Deus. Considere o que você está pedindo a Deus. Avalie o que você está buscando de Deus. E não compare as dádivas de Deus para a sua vida com as dádivas de Deus para a vida das outras pessoas. Amém? Bom, o livro de Samuel então é dividido da seguinte maneira: são 3 histórias básicas que nós temos. Algumas outras menores que se encaixam, mas são 3 personagens básicos que você encontra aqui: o profeta Samuel, homônimo no livro, Samuel e Saul, Samuel, Saul e Davi. Essa é a estrutura do livro. Pensou nesse livro, você está pensando então em Samuel, em Saul, em Davi. Vamos repetir juntos que nós vamos lembrar sempre. 1 Samuel, nós falamos primeiro de Samuel,
Saul e Davi. Essa é a mensagem, os personagens básicos desse livro. E como começa o livro? O livro começa por transmitir essa mensagem, que Deus vai sempre abater o arrogante. Deus vai sempre abater o arrogante e Deus vai exaltar aqueles que são humildes. A história começa com uma mulher, o nome dela é Ana. Ela é casada com um homem chamado Eucana. Ele naquele tempo era bígamo. Deus nunca prescreveu a bigamia ou a poligamia. Essa foi uma variação que os homens fizeram naquele tempo. Lembre-se que no cristianismo nós temos um padrão moral mais elevado que o Antigo Testamento, e Jesus defendeu a monogamia. Ele diz, no princípio não era assim, quando ele discute com os doutores da lei. Deus criou monogamia, o homem inventou bigamia, poligamia, etc. Bom, por conta disso, esse homem tinha uma mulher chamada Penina, que dava luz a muitos filhos, e do outro lado Ana, que não dava luz a filhos. Naqueles dias, não dar a luz a filhos implicava, sabe no quê? Numa exclusão social. Ela não era aceita pelas mulheres. Imagine você, ela chegava para tomar um chá na casa de alguém e ela podia notar que as mulheres estavam cochichando. Lá vem ela não tem filhos, olha que coisa estranha. Como na nossa sociedade existem vários códigos e às vezes você se sente excluído. Eu estava contando outro dia que quando eu me converti, o meu desejo de conhecer o Evangelho, de conhecer as igrejas, de conhecer tudo que eu podia a respeito da palavra de Deus, me fez desejar visitar uma igreja em São Paulo chamada de Deus é Amor. Já ouviram falar? Os mais antigos ouviram falar. No rádio, o missionário Davi Martins de Miranda dizia, ouvintes, e conclamava as pessoas para irem lá na Baixada do Glicério, né, aquele pedaço ali. E eu muito animado para ir lá. Eles contavam testemunhos de exorcismo, eles contavam testemunhos de cura milagrosas e coisas tão extraordinárias. Eu queria ir até lá para conhecer. E um amigo meu disse, olha Leandro, mas para ir lá, você não pode ir com a roupa que você tem, você vai ter que colocar uma roupa igual a deles lá. E eu falei, qual é? Ele disse, terno e gravata. E inclusive, gente, foi o Júnior, o Neves, que me deu o terno e a gravata que eu usei. Ele me deu um terno bonito, camelo, que ele tinha usado no casamento dele. Eu nem ajustei, fui com aquele mesmo. E uma linda gravata de crochê, que eu tinha ganhado de presente. E fui, eu acreditava que eu ia ser socialmente bem recebido lá. Mas não encaixou. Eu percebi os olhares, alguma coisa estava errada. E eu descobri, sabe o que era, Felipe? O terno era rachado atrás, não podia. E a gravata, Joelmo, não podia ser de crochê e tão longa como era. Me senti excluído. Já se sentiu excluído? Veja você, Ana se sentia excluída. Se sentia excluída porque não tinha filhos, socialmente excluída. Mas existe um outro problema teológico. Será que Deus a aceitava? Porque ela não tinha filhos. E no Antigo Testamento eles entendiam que se uma mulher não dava luz a filhos, provavelmente ela estava sob uma punição espiritual. Quando ela ora ali no tabernáculo do Senhor, ela ainda é mal interpretada pelo líder religioso Eli, que pensa que aquele horário do dia ela já tinha tomado todas. O líder religioso que não tem discernimento do que está acontecendo com ela, mas ela está pedindo a Deus um filho. Agora, é muito interessante na história que ela não quer um filho para ela quer um filho para devolver a Deus. Ela não quer a dádiva para si mesma, ela quer entregar ao Senhor, porque receber aquele filho significaria que ela não estava excluída da presença de Deus. Faz sentido? Diga amém. E Deus concedeu esse filho. Isso nos leva ao capítulo 2, por favor. E esse capítulo 2 é chave para você entender o primeiro livro de Samuel.
Capítulo 2, a partir do 1º versículo. Então orou Ana e disse: o meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis cingidos de força. Os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até a estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é o que tira a vida e dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta, levanta o pobre do pó, desde o monturo, exalta o necessitado para fazer assentar entre os príncipes, para fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo. Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. Os que contendem com o Senhor são quebrantados. Do céu troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Essa oração é a oração de gratidão de Ana, porque Deus deu a ela um filho chamado Samuel, que significa Deus ouve. E ao fazer essa oração, note o que ela diz. Você ouviu as palavras dessa oração? Ouviu? Ela enfatiza: não multiplique palavras de orgulho, nem saia da sua boca coisas arrogantes, porque o Senhor é Deus de sabedoria. Em outras palavras, Deus sabe. Deus sabe quando eu estou sendo arrogante. Deus sabe quando nós estamos sendo arrogantes. E esse Deus que sabe, diz assim, que Ele quebra o arco dos fortes, mas veste de força os fracos. Esse texto dá toda a base teológica de 1 Samuel. Deus está contra os arrogantes, orgulhosos, mas Deus exalta os frágeis, fracos e humilhados. Ei, você, já foi humilhado? Já se sentiu humilhado? Alguma vez? Hoje mesmo, uma irmã muito querida me contou como ela foi completamente humilhada pelo seu superior na empresa. Mas Deus vai exaltá-lo. Quando eu era garoto, morando aqui em Suzano, ali embaixo, na Vila Maluf, muitas vezes eu fui humilhado pelo meu próprio pai. Eu nunca me esqueço, o Júnior deve lembrar desse dia, em que meu pai, já alterado por álcool, ele me obrigou a sair de casa, pegar um armário velho, que estava jogado no esgoto aberto ali, e carregar. Enquanto eu carregava aquele esgoto, o excremento que estava preso naquele armário velho escorria pela minha cabeça, pelo meu ombro, pelo meu peito. E enquanto eu carregava, meu pai dizia repetidas vezes: vagabundo, vagabundo. Eu sei o que é passar por uma experiência de ser humilhado. Se você já passou ou passa uma experiência de humilhação, lembre-se que Deus é aquele que exalta o humilhado. E peça a Deus que te dê a graça de nunca ser o instrumento da humilhação de outro. Nunca seja o instrumento da humilhação de outro. Seja você o instrumento de Deus para a edificação, para a elevação, para o crescimento. Esse é o livro em que Deus resistirá os orgulhosos. Penina zomba de Ana, mas Deus exalta Ana.
Os filhos de Eli zombam de Deus, mas Deus exalta Samuel. Saul se rebela contra Samuel, Samuel permanece como profeta. Saul persegue o menino Davi, mas Deus eleva Davi a rei de Israel. Quando você for humilhado, quando você viver uma experiência de humilhação em qualquer ambiente, mesmo que seja um ambiente eclesiástico, ou na sua casa, ou no seu trabalho, lembre-se, Deus destrói o arco dos poderosos, mas Ele reveste de força os fracos. Você não precisa se preocupar com isso, apenas confie no Senhor, porque Provérbios 16 nos diz que a soberba precede a queda. Tiago nos diz que Deus dá graça e resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Agora, por que Deus permite que passemos por humilhações? Você se lembra, Saul acabou o reino dele, não durou o reino dele. Eu me lembro desse menino que fez uma oração assim, era um garotinho. Ele orou dizendo: Senhor, me ajude, meu pai pensa que é você. Saul incorreu nesse erro. Saul começou a achar que ele era Deus, ele não precisava mais obedecer a Deus, não precisava mais obedecer a lei de Deus, não precisava seguir a palavra de Deus. Ele caiu no mesmo erro dos juízes, e o reino dele acabou dramaticamente. Ele e seus filhos foram violentamente mortos numa batalha. Enquanto isso, do outro lado, nós temos um garoto que sequer o profeta identificou de primeiro. Lembra disso? Quando ele vai à casa de Jessé, Samuel, ele já quer logo ungir a rei, o filho mais bonito, cabeludo, bacanão. Deus disse: não é esse. Aí veio o garoto que estava cuidando lá das ovelhas, estava lá no pasto, cantando louvores para o Senhor. Deus disse: é esse, eu vou fazer desse rei. E Deus faz coisas extraordinárias, mas nós precisamos confiar no Senhor, porque o pecado do orgulho é o pecado que derrubou do céu a criatura mais espetacular que jamais foi criada, Lúcifer. O pecado do orgulho é abominável. Por isso, se você estiver vivendo experiência de humilhação, lembre-se que há um propósito. Deus usa a humilhação na nossa vida. Deus não desencadeia a humilhação, mas Deus permite a humilhação na nossa vida para que o nosso ego se ajuste no tamanho certo. Deus permite que passemos por humilhação para que o nosso ego se ajuste no tamanho certo. Agora, o que é humildade? Humildade é uma coisa complicada, não é? Porque se você disser, se eu perguntar aqui, quem é humilde? Você levantar a mão, isso já soa meio arrogante, não é? Tem uma história de seminário que a turma costuma contar, que a igreja decidiu fazer uma votação se o pastor era humilde, e o pastor ganhou. E aí os irmãos chamaram o pastor com uma medalha bonita e falaram: pastor, o senhor ganhou, o senhor é a pessoa mais humilde da igreja. Mas meus filhos, não precisa, que coisa constrangedora, olha, se vocês insistem. E levou a medalha. No domingo seguinte ele foi pregar com a medalha no pescoço. Humildade é uma coisa complicada. Humildade, lembre-se disso, humildade não é pensar menos de si mesmo. Humildade não é pensar menos de si mesmo, o que seria falso. Humildade é pensar mais de Deus. Amém? Ana não pensava menos de si mesma, ela pensava mais de Deus, do que Deus poderia fazer. Davi não pensava menos de si mesmo, ele disse: eu matei um leão, eu matei uma ursa, eu sei usar uma boleadeira. Ele não pensava menos de si mesmo, mas ele dizia assim: quem é esse incircunciso, esse gigante, para afrontar, não Davi, o exército do Deus vivo? Ele pensa mais de Deus. Quando você viver experiências de humilhação na sua vida, não precisa pensar menos de você, pense mais de quem é Deus. Na história secular nós temos várias ilustrações interessantes. Em 1919, Walt Disney foi demitido do Kansas City Star, porque diziam que ele não era criativo e não tinha boas ideias. Walt Disney.
Provavelmente você nunca ouviu falar do Kansas City Star, mas você já ouviu falar de Walt Disney. Oprah, lembram da Oprah? Oprah foi demitida da televisão em Baltimore. Disseram que ela não tinha a menor condição de apresentar programa de TV. Você já ouviu falar do canal de TV de Baltimore? Mas provavelmente ouviu falar de Oprah. Steven Spielberg tentou várias vezes entrar na Universidade de Artes Cinematográficas na Califórnia. Não conseguia. Mas o que é esse raio dessa escola? Eu sei quem é Steven Spielberg. Thomas Edison foi chamado pelo professor de tão burro que seria incapaz de aprender qualquer coisa. A humilhação não nos define. Humilhação não nos define. A nossa resposta à humilhação que vivemos é que vai definir a nossa jornada. Portanto, quando você viver uma experiência que você se sentir humilhado, não precisa se desesperar para lutar pelo seu território, pelo seu espaço. Deus quebra o arco dos poderosos. E Deus transforma peões. Deus promove peões para fazer a sua grande e maravilhosa obra. Nessa noite, vamos nos colocar em pé e pedir ao Senhor que nos ajude a vivermos assim. Vivemos confiantes na sua provisão, de que Deus é quem exalta o humilde e abate os arrogantes. Pai Santo, muito obrigado por essa noite. Olha aqui os meus irmãos reunidos, Pai, e os que acompanham pelo vídeo. Algumas vezes nós vivemos humilhações difíceis, dolorosas, Pai. Mas, Senhor, não nos permita desistir da vida ou nos amargurarmos por isso. Desperta o nosso coração para que no processo de humilhação não pensemos apenas menos de nós, nos consideremos qualquer coisa, mas pensemos mais do Senhor, Pai. Que possamos ver a sua glória e buscar a sua presença, Pai, sabendo que o Senhor é aquele que quebra o arco dos poderosos e reveste aqueles que são frágeis. Renova no Senhor o ânimo, e que nessa semana, o que quer que venha ao nosso encontro, possa ser um estímulo para nos achegarmos à Tua presença. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém. Você recebe a palavra de Deus nessa noite? Diga amém. Que o amor de Deus Pai, o Todo-Poderoso, que a graça infinita do Senhor Jesus Cristo, a consolação, o encorajamento do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, não somente hoje, mas para todos sempre. Quem crê, diga amém. Uma salva de palmas a Jesus. Boa semana, que o Senhor te exalte.